ela foi minha coach. E ela foi minha coach no processo onde eu estava buscando sair dos 500 mil de faturamento para fazer o meu primeiro 7 em 7, que é como a gente chama no mercado digital, é o primeiro 1 milhão de reais em 7 dias. E ela me ajudou no processo de estabelecer minhas metas, estabelecer tudo que ia funcionar, organizar a empresa, porque não é simplesmente você vender, né? Você precisa entregar. Vender é fácil, tá? Acreditem ou não, a parte mais fácil é vender. Depois que vocês saírem daqui, vocês vão entender isso. Quando vocês saírem daqui, vocês vão ver que vender, que é o que normalmente a gente preocupa quando a gente não conhece o marketing digital, na verdade, a parte do vender é a parte fácil. Essa daí, nossa, é linda. O problema é entregar depois o que você prometeu. E a gente tem um conceito de oferta irresistível, né? Aquela oferta que você olha e você fala assim, caramba, eu sou maluco se eu não comprar esse negócio. Então, pra gente fazer isso, a gente promete forte. E pra gente prometer forte, a gente tem que entregar mais forte ainda. E com isso eu desenvolvi, ela me ajudou, a gente organizou a empresa, organizou todas as metas e nesse período depois do planejamento eu fiz os meus primeiros 7 dígitos em 7 dias. Depois eu vou contar um pouquinho mais dessa história para vocês, porque na verdade não foi bem assim. Tem alguns detalhes aí no meio do caminho que eu vou aprofundar mais para frente. Afinal, é importante a gente saber como é que faz, né? E eu quero que todos vocês aqui saibam. Quem são vocês? Isso aí, show de bola, vocês estão bem. E a energia tá boa, tá? Eu nem vou precisar repetir. Então eu quero agora aproveitar que vocês já estão de pés. Eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas, muita energia. Transmite, joga essa energia pra frente. Esse é o Luciano. Gente, vocês lembram? Quem que estava aqui no passado? Levanta a mão pra mim, vai. Poucas pessoas estavam aqui no passado? Nossa, quase ninguém. Quem é que chegou já a ver alguma palestra minha do ano passado? Alguém viu aqui? Bastante pessoas. Então vocês lembram de que eu vinha no passado para falar do Flow? Vocês lembram disso, né? Quem estava aqui? Tá, então esse ano, quando eu conversei com o Fagner para pensar no meu tema, eu quis trazer uma coisa diferente, mas que tinha um pouco a ver, de novo, com o tema de alta performance, porque, no final das contas, é isso que o Freesider ele fala, né? A gente tem que ter alta performance para poder virar um Freesider e para poder ter resultado. Então, eu me desafiei querendo trazer um tema novo, então quebrei minha cabeça, e aí eu trouxe esse tema que tem tudo a ver com a minha... que vocês entrarem no meu site, tem lá, que é Transforme Seus Desafios em Resultado, que é uma das coisas que eu vendo em coaching. Então eu trouxe esse tema esse ano, que vai ser em 8 semanas. Por que 8 semanas? Depois eu vou explicar. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, mas eu vou pedir bastante a ajuda de vocês, porque quem já me viu no passado sabe que eu fico chamando. Quem não falar, eu vou apontar e chamar a pessoa, então não adianta ficar com timidez, que eu chamo mesmo. Tá? Então, pra gente começar, eu queria entender o seguinte: quem é que aqui acha que transforma os desafios em resultados? Levanta a mão. Espero que não. Vamos lá, você que levantou a sua mão aqui. Como é que você faz isso? Você. Tá, ele diz que ele coloca muito em prática, por isso que ele chega mais. Quem mais que levantou o dedo aqui que disse que transforma os desafios em resultados? Você, como é que você faz isso? Meu nome é Rinaldo, né? E eu coloco sempre esses desafios que estão alinhados ao que eu acredito, né? Porque com isso você ganha força para você estar agindo e não começar a procrastinar. Ele falou uma coisa interessante, procrastinação. Vou falar sobre isso também, porque é o grande vilão de todo mundo, né? Oi? E vocês vão entender por que vocês procrastinam, olha só. E quem mais? Quem mais que quer dizer como é que faz isso? Porque eu tive que entender como é que faz isso, né? Para poder falar, e também porque eu trabalho com isso há muito tempo. Quem é que também transforma os desafios em resultados? O que a pessoa faz diferente do que eles falaram aqui? Quem é que mais? Opa, diga lá, você. Eu saio da inércia e ajo. E agindo, alguma coisa acontece. E mesmo que seja negativo, a gente aprende. E é um resultado que no final se torna positivo. Legal. E o que é desafio? Algo que não estava planejado? Olha aí, a gente tem um monte de conceitos diferentes de desafio. Quem dá mais? O que é desafio?
Olha que interessante, ó. Vocês percebem uma coisa que é o que a gente trabalha muito em coach. Vocês percebem que todo mundo tem uma visão diferente da mesma palavra. Não concordam? Então, desafio para várias pessoas tem conotações diferentes. Ele falou meta. Depende da meta. Pode ser que a meta seja fácil. Para ela ser desafiadora, ela tem que ser smart. Aí eu concordo com você. Mas nem toda meta é desafiadora. E nem tudo que está diferente é desafiador. Então, o que raio que é desafio? Quando é que em coach a gente fala em desafio? Quem é que arrisca a melhor nomenclatura para desafio quando a gente está trabalhando coaching? Vai, você. Boa, gostei. Sair da zona de conforto. Oi? Opa, gostei. Ela falou alguma coisa difícil de fazer. Vocês estão perto do que eu vou falar aqui. É isso mesmo. Olha, você que levantou a mão, ele ali atrás. De óculos. Faltou só a caixa Oi? de som, né? Mudar hábitos. Mudar hábitos. Tá vendo? Então, olha só, quando a gente trabalha em coaching, desafio é exatamente, mais ou menos o que vocês falaram, sair da zona de conforto, com certeza, e é algo difícil. Senão, não é desafio. Se for fácil, não é desafio, vocês concordam comigo? Então, por isso que o trabalho de coaching, o primeiro passo que a gente faz é estabelecer meta. Por quê? Porque se eu não desafio o meu cliente, eu não gero desenvolvimento. E para que eu gere desenvolvimento em qualquer pessoa, eu tenho que desafiar. E desafiar ela significa tirá-la da zona de conforto. Porque a maioria das pessoas que chegam para mim, elas estão com algum problema, óbvio. Ninguém vai para coach sem problema, concorda? Tem alguma coisa que não está funcionando. Então elas procuram a Luciana porque, olha, eu estou com um problema X e acho que você pode me ajudar. E o primeiro passo que a gente faz é o quê? Tirar a pessoa da zona de conforto, que é justamente desafiar ela. Desafiar ela a fazer o quê? Vai, diz você é de azul. O desafio é a exigência da pessoa se dar ao máximo, né? Se botar em máxima operação, talvez. Pode ser também. Oi? E além do que já foi? Porque normalmente na vida a gente não para pensar. E em processo de coach, mais uma vez, eu vou falar sempre em processo de coach porque eu sou coach, né? A gente faz a pessoa pensar. Muitas vezes a pessoa ela sabe o que fazer quando ela vem para você. Então essa coisa de dizer que o coaching transforma a pessoa, é uma coisa de bruxaria, não existe isso, gente. Geralmente você vem no coaching, muitas vezes você fala para a pessoa, né, posso falar para você uma coisa que você vai dizer assim, mas é óbvio. Só que você não faz por quê? Então muitas vezes a pessoa ela vem para você, você monta um plano de ação com ela sabe, tipo, ela sabe que ela já sabia daquilo, mas ela não faz. E por que ela não faz? Ela está dizendo que é difícil a gente encontrar as respostas às vezes. Sim, com certeza. Como? Isso, pode ser isso, boa. O que mais? Medo, gostei. O que mais? Crença limitante, o que mais? Isso aí, tudo que vocês falaram. Tudo. É isso aí. Então, muitas vezes, as pessoas falam pra mim, que, tipo, é óbvio, ninguém fala, eu não vou falar nada pra vocês, assim, talvez tenha algumas coisas que eu falo pra vocês que vocês não viram, mas, assim, não é nada receita mágica, entende? Então, o que é que eu vou fazer pra vocês aqui? Eu vou falar pra vocês como é que eu trabalho meus processos de coaching de forma geral, pra vocês entenderem como é que vocês podem incorporar isso pra vocês e vocês fazerem esse auto-coaching. Pra quê? Pra justamente em 8 semanas vocês conseguirem pegar um desafio de vocês e conseguir ter um resultado, ou seja, que vai ser o que você vai escolher, porque assim, não é o coach que dá a meta, é o cliente que dá. Então, cada um vai ter sua meta aqui e a ideia é, eu vou ensinar os passos que você vai ter que fazer para poder você sozinho sair daqui e você conseguir fazer um auto-coaching que não precise de mim. E aí vai depender muito de vocês, porque a receita vai estar mais ou menos aqui. Óbvio, claro, é evidente que uns vão ter um conhecimento mais exacerbado de algumas coisas, como outras pessoas não, principalmente no quesito autoconhecimento. Então, quem tem o melhor autoconhecimento se dá melhor com técnica de coaching, óbvio. Quem não tem, a gente tem que primeiro fazer um passo antes, que é para poder gerar esse autoconhecimento, tá? Então, assim, eu provoquei vocês aqui, vou jogar de novo. Já fiz a pergunta. Agora, assim, ó, quem é a pessoa que não consegue, de forma alguma, pegar um desafio e transformar ele em resultado, o que ela faz que ela não consegue? Por que vocês acham que ela não consegue dar o next, sabe? Ela tenta e ela não tem resultado. Ela pega aquela coisa difícil, ela não consegue transformar, simplesmente ela para e ela não tem um resultado. Por que ela não tem resultado? Conta histórias para... Boa, ela está dizendo que as pessoas contam histórias para poder justificar e se sabotar. Boa, você. Autossabotagem. O que mais? Qualidade das ações dela. Oi? A qualidade das ações. Qualidade o quê? Ruim? Agir não quer dizer que você esteja certo. Boa. O que mais? Oi?
Boa, também. O que mais? Vamos ver se alguém chega perto do que eu quero dizer. Também. Você falou coisa mais ou menos pertinho do que eu vou falar hoje também. Resiliência, sim. Também, procrastinação. Procrastinação é consequência de alguma coisa. Mas você chegou bem perto, oi? Não sabe pegar o jeito aí, ó. Não sabe o que quer também. Isso, não tem uma meta clara. Pode falar. Pegando no tranco. Clareza. Tudo que vocês falaram, tudo eu tô achando ótimo, que vocês estão super bem aqui. Mas o que você falou é muito interessante. O que as pessoas elas não sabem é mensurar o resultado das ações. Quem é que para aqui para analisar o que funcionou e o que não funcionou de uma ação? Você faz? Beleza, bonitinha. Então você faz o certo. Porque geralmente o que a gente faz? A gente tem uma meta. Por exemplo, o Fagner, quando me procurou, ele falou assim: eu quero melhorar a performance da minha empresa, bababá. A gente estabeleceu a meta lá do 1 milhão dele para o lançamento. E aí, a gente foi trabalhar o quê? Plano de ação? Pode só vai passar para ele. E quando a gente foi trabalhando o plano de ação, a primeira ação a gente vai e checa. E aí, o que funcionou e o que não funcionou? Do que funcionou, lindo, vamos continuar a mesma ação e melhorando ela para aprimorar. E o que não funcionou, a gente tem que o quê? Aprender. A gente tem que ter o que não funcionou, então é o que eu vou fazer de diferente. Se não funcionou, logo eu preciso fazer algo diferente. Então, essa é a diferença de muitas vezes a gente vê que as pessoas elas não conseguem parar para poder fazer uma análise. É o que eu chamo de rodar o velho ou o PDCA. Quem conhece o PDCA aí, entende de melhoria contínua, vai entender o que eu estou falando. Que eu também vou falar um pouco sobre isso, só para vocês não ficarem no escuro. Mas a ideia é essa: eu vou colocar uma ação em prática, eu tenho que mensurar ela, se ela funcionou ou não. Se ela funcionou, eu estou no caminho certo. Se ela não funcionou, por que eu vou continuar fazendo se ela não está funcionando? E tem gente que fica batendo, fica continuando com o mesmo comportamento, com a mesma implantação, que ele não funciona. Não, você vai pra... Se você continuar assim, vai pra onde desse jeito? Por que você está tentando incessantemente a mesma coisa, se você já está vendo que está dando resultado? Em vez da pessoa parar e pensar assim: mas peraí, o que eu não estou fazendo? Ou o que eu posso fazer diferente? Quais as outras formas de fazer a mesma coisa? O que eu não estou vendo? Sabe, em vez da pessoa explorar aquele problema ou aquele desafio que está na frente dela, ela continua fazendo a mesma coisa. Por isso que às vezes, muitas vezes, a pessoa não tem resultado. Ela não tem resultado porque ela não está mensurando, porque ela não está tentando forma diferente. É o que eu sempre falo: a gente precisa aumentar o repertório comportamental. Quando eu digo repertório comportamental, vocês têm que entender que é mais ou menos assim: eu tenho que aumentar meu leque de ações, eu tenho que aumentar o meu leque de treino de solução de problemas, eu tenho que aumentar a emissão de comportamentos diferentes que eu tenho, porque nada mais nada menos do que o coach é um processo de desenvolvimento. Tem muita gente que fala assim: o coach é levar do ponto A para o ponto B. Não é só isso. O coaching não é só isso. Eu posso levar uma pessoa do ponto A para o ponto B e muitas vezes não ter desenvolvido nada nela. E aí não é coaching. O coaching, ele é um trabalho de desenvolvimento de comportamento. A pessoa tem que entrar no coaching, tem que sair com algo desenvolvido. O que, Luciana? O que ela estabelecer. Pode ser, no caso do Fagner, acho que a gente trabalhou execução, eu acho, alguma coisa assim. Então, cada coaching faz alguma coisa, execução, organização, enfim. E a gente escolhe a meta com ele e ele vai desenvolver isso durante o processo. Então, ele pode muito bem, o Fagner poderia muito bem ter chegado ao 1 milhão dele, mas não ter desenvolvido nada. Então, eu não teria feito o meu trabalho bem feito. Porque o trabalho do coach é desenvolvimento. Por isso que eu vou bater muito nessa tecla aqui com vocês, tá? E aí, eu quero falar sobre 3 coisas muito importantes, que assim, ó, isso daqui que se vocês podem ver, vocês podem assim, é óbvio, eu também acho que é, mas parece que não é. Antes de você trabalhar uma meta e querer resultado, você tem que fazer essas 3 perguntas. Primeira coisa, alguém falou aqui, ó, qual é a meta? Você quer ter resultado, mas qual é a meta? Você quer ter resultado aonde? Para onde que você está indo? Primeira coisa, estabelecer uma meta, porque se eu não tenho uma meta, com certeza, minha filha, as minhas ações vão ser tudo zoadas, assim. Tem que ter um norte. Então, primeira coisa, qual é a meta? Depois que eu entender qual é a meta, eu tenho que entender o segundo ponto. Por que ela é importante? Se eu traçar uma meta se eu pego o meu cliente, eu traço uma meta com ele e eu não tiro dele por que essa meta é importante, ou seja, qual é a relevância na vida dele, aí ele não tem consistência. Por quê? Porque o que eu vejo nos meus processos? A pessoa vem, entra no processo e começa a agir, começa a ficar feliz. Vocês vão sair daqui todos e vão começar a colocar tudo em prática aqui. Sai aquela energia, o pique do Brasil, depois um mês, aí depois sobe de novo, aí depois, ou seja, o que eu chamo de efeito montanha-russa. Por que as pessoas não têm consistência muitas vezes? Porque justamente não sabe a relevância da meta, por que a meta é importante. Então, quando você entende por que ela é importante, é ela que te energiza. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que fez eu ontem acordar, de ontem para hoje, acordar 3h15 da manhã para vir para cá?
para dar uma palestra? Não, essa é a micrometa. Não é dar a palestra só. A palestra, ela está dentro do meu processo de estratégia para uma meta maior que eu tenho, que eu faço todo ano. E no final das contas, a minha maior importância de todas as metas que eu quero é a liberdade financeira. Assim como os freesiders, né? Então, como a liberdade para mim é um valor de suma importância, que tem a ver com valor, para mim é a coisa que eu mais vou atrás. Então, quando eu estava lá hoje acordando, às 3h15 da manhã, com aquele sono, pensei, por que eu estou indo para lá? Por que é importante isso para mim? Aí eu lembro, porque eu quero liberdade, aí eu dou o pulo da cama. Porque isso energiza. E você tem que ancorar, e não pode ser um monte de relevância de meta. Não pode, Luciana, pois então eu quero liberdade, eu quero isso, eu quero aquilo. Não pode ser também um leque de milhões de coisas, senão você não tem foco. Você tem que sempre pensar, por que isso é importante? Isso energiza você. É aquela hora que você está desanimado, que você está querendo desistir, e que você tem que lembrar por que aquilo é importante para você. Muitas pessoas falam pra mim, e é difícil achar isso, porque eu vou sondando com algumas pessoas, a pessoa fala, porque eu quero reconhecimento. Por que essa meta é importante? Porque eu quero reconhecimento. Aí você vai perguntando mais, não é reconhecimento não, acho que é senso de dever. Nem a pessoa às vezes tem consciência de por que é importante. Então como é que você vai ter resultado de algo que você nem tem noção de por que é importante? Vocês entendem por isso que as ações caem? Por isso que a energia cai da pessoa e a pessoa fica no efeito montanha-russa? Por isso que a pessoa procrastina? Porque muitas vezes não está claro para ela por que aquilo é importante. Porque quando a gente sabe a importância do que a gente quer, a gente consegue manter um foco bem maior. Então por isso que é muito, muito importante vocês entenderem isso. Então eu vou pegar alguém aqui, quem é que pode me dizer uma meta que tem aqui? Vamos brincar de coach um pouquinho. Quem quer me dar uma meta? Bora, você hoje mandou uma mensagem para mim, não foi? Ah, que bonitinho. Qual é a sua meta? Não. Lançar seu infoproduto? Valeu. Bom, já falou uma coisa que não ainda não. Por que é importante? Então, assim, porque eu vou ajudar mais pessoas a chegar no resultado. E o quê? Que é o que o produto dele vende. Tá, mas por que é importante ajudar outras pessoas? Ele está dizendo que é porque é o valor dele. Por que é importante você compartilhar com as pessoas isso? Olha, a gente não chegou lá. Por que é importante os feedbacks que você recebe? Por que é importante você ajudar pessoas? Por que é importante você compartilhar tudo que você sabe com as pessoas? O que você sente? Quando você pensa assim, nossa, caramba, eu estou ajudando as pessoas estão me reconhecendo, o que você sente? Vai. E quando você está se sentindo com missão cumprida, como é que você fica? Vai, traz sentimento. Tá, e qual a importância disso na sua vida? O que é que isso preenche? O que é que isso fecha? Sabe? O que que isso mata no seu quebra-cabeça? A euforia é isso? Não sei, você que vai ter que sentir isso, porque ela soprou pra você. Ela falou assim, fica feliz, aí ele euforia. Não vale influenciar o colega. Eu tô puxando o subconsciente do menino e ela fala do menino. Então, vamos lá. Quando não tem resposta pronta, né? Quando bate a coisa da missão, o sentimento que está sendo cumprida, o sentimento que vem é tipo alívio. Tudo aquilo que eu vinha construindo faz algum sentido para alguém e vale a pena por esse sentimento. Tá, se você tivesse um centavo no seu bolso, você ainda faria isso? Se fosse de graça, você ainda faria isso? Com certeza, porque disso que eu estou falando, eu comecei fazendo de graça até perceber que haveria a oportunidade de criar um negócio a partir disso. Isso te faz acordar todos os dias, mesmo quando você está triste? Imagina que tem dia que você tá assim, caraca, eu acabei com o namoro, tô brigando com o mundo, tô devendo um monte de boleto na minha vida. Isso faz você levantar ainda assim, vou ganhar o mundo porque eu quero ajudar pessoas. Cara, quando eu faço isso, que vem esse sentimento, vale a pena fazer, seja o meu mundo e a minha vida pessoal, esteja bem ou esteja mal, vale a pena. Eu acredito nele agora, que eu preenchi. Vocês entendem como é difícil? Ele falou, mas ele não tinha chegado no que é importante para ele. Aí quando eu vi agora os olhos dele brilhando, quando ele falou dessa missão, para ele é importante. E cada um tem a sua. Às vezes a pessoa tem uma missão que é externa e tem pessoas que é uma coisa que é interna. Eu gosto, tem pessoas que elas são muito movidas pelo reconhecimento. Então às vezes quando eu vou catar a relevância da meta, a pessoa fala, por causa do reconhecimento do outro. Eu não gosto tanto disso, por quê? Porque você fica muito refém do outro, então você não tem controle. Por exemplo, se a minha relevância da meta é o teu reconhecimento,
ou teu ou de vocês concordam comigo que eu fico foge do meu controle? Porque toda vida que eu tiver que motivar e acordar um dia, eu tenho que ter reconhecimento de alguém, então eu fico refém, concorda? E onde é que eu controlo isso? Então eu prefiro muito mais que a importância da meta seja algo interno, porque se é algo interno, eu sozinho faço esse movimento. Eu não preciso do outro para fazer. Então, por exemplo, por mais que você queira ajudar pessoas, e se o simples fato de ajudar, mesmo que a pessoa não te agradeça, isso te energiza, aí é interno. Agora, se você vai precisar do obrigado da pessoa, daquele sorriso, do agradecimento, aí já não está interno, está mais fora. Então você vai ter que identificar se é mais seu, com você mesmo, ou se tem a ver com o outro, entendeu? E aí sempre você tem que lembrar disso. Quando você estiver muito... Sabe, aquele dia que você está meio bad, vira a chave e você vai lembrar por que você está fazendo isso. E tem um outro ponto também, que daí é o que eu vou falar pra vocês, que é bem legal de fazer, ó. Tem uma coisa prática que dá pra vocês fazerem, mesmo quem você não saiba a tua relevância da meta. Então você pode fazer o seguinte: quando você tiver um momento ruim, que você tem que fazer algo, que você tem que tirar uma energia que você não tem, você tem que lembrar se apegar algum ponto positivo daquela ação. Eu vou dar um exemplo pra vocês, bobo, assim, bem bobo mesmo, né? Hoje levantando, aí eu falei, estou morrendo de sono, cansado, vou roubar. Aí eu lembrei assim, caraca, vou comer um pão de queijo no aeroporto. Aí já fiquei animada, entendeu? Tipo isso, pô, vou comer um pão de queijo, eu amo pão de queijo, né? E falei assim, puta, pra mim um pão de queijo é o dia da jaca no aeroporto, né? Então eu vou poder comer um pão de queijo. Ah, e também eu vou ficar no avião, escutando minhas músicas que eu adoro, dali eu fico sozinha, ninguém enche meu saco. Então eu comecei o quê? Pegar as coisinhas pequenininhas positivas que tinha pra também elevar a minha energia. Isso ajuda a você também se manter. Às vezes as pessoas elas estão o tempo todo se pegando tudo em todas as partes ruins da história, né? Que é o discurso do negativismo. Ah, porque não sei o quê, só reclama. Pô, a gente tem que minimizar as coisas ruins e tem que maximizar as coisas boas. É assim que a gente também consegue mudar o mindset e conseguir manter o foco das coisas. Ok? Aí outra coisa que eu coloquei aqui que é bem importante, que é assim, ó. Quando também você quer um resultado, você tem que saber o seguinte: quanto tempo você tem disponível, você vai usar, o quanto de recursos que você vai precisar para poder chegar nisso e o quanto que você está disposto a fazer. Isso é muito importante. Por que eu digo isso? Eu faço muito processo de coaching, como eu disse para vocês. Então, muitas vezes eu vejo a pessoa que chega para mim e fala assim, vou dar um exemplo, um cliente meu fala assim, eu quero esse ano triplicar o valor da minha empresa. E aí a gente começa a montar plano de ação, o cara não quer fazer nada. Fala assim, você quer um milagre, você quer que o gênio da lâmpada chegue e faça assim, aumente teu faturamento 3 vezes, você não quer gerir pessoas? Eu detesto pessoas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer reunião, eu tenho que liderar. Fala assim, bem, se você não fizesse, quem vai fazer? Tipo, então assim, o que você está disposto a fazer? O resultado que você vai ter, ele é proporcional ao que você está disposto a fazer, concorda comigo? Se você não está disposto a abrir mão de nada, provavelmente você vai ficar super limitado, então o teu plano de ação vai ser muito restrito, você vai diminuir o teu repertório comportamental, então com certeza o teu resultado não vai ser como você gostaria. Então, quando eu estou sempre pergunto, a pessoa chega para mim e fala assim, tá, você quer isso, beleza, e o que você está disposto a fazer para chegar nisso? Aí a pessoa começa a falar, e você vê que aí eu começo a provocar e vejo que o cara não está muito disposto, aí eu vou provocar um período anterior, que aí eu volto porque isso é importante para ela. Mas se vocês querem ter resultado, então vocês têm que entender o seguinte, tem alguma coisa que vai ficar de lado, tem alguma coisa que vai ficar sacrificada, tem algo que você vai perder, tem algo, nem todo mundo tem 100% das coisas. Então, por exemplo, quem tem aqui a faixa de 30, 40 anos? Levanta a mão. 35. Então, olha só, a gente que está nessa faixa, é uma faixa que a gente mais trabalha, né? Concorda? Então, as pessoas chegam pra mim e falam assim, meus amigos falam, você trabalha 12, 14 horas por dia, bababá, você não tem vida, bababá, assim. É a fase, tipo, se eu quero depois dos meus 40 anos ter uma vida mais tranquila, e liberdade financeira, e viver com outras coisas, eu vou começar isso quando? Tipo, tem que fazer isso agora. Então, assim, o que é que eu estou disposta a fazer agora? Eu estou disposta agora a aproveitar que eu tenho energia, aproveitar que eu tô mais nova e vou fazer tudo que eu preciso fazer para depois escolher o que eu quero. Então, assim, tem horas que você não pode fazer tudo. Eu podia estar disputa, mas não, minha meta é tal coisa, então eu tenho que sacrificar alguma coisa. É isso que vocês têm que pensar, o que está disposto a fazer. Eu estava trabalhando bastante agora com pessoas que estavam fazendo concurso público, e aí eu fazendo essa pesquisa dessas pessoas, é muito interessante, porque assim, a pessoa que quer concurso público, ela quer uma vida mais confortável, né? Ela quer uma coisa mais de conforto, tudo bem, mas o período antes é bem sacrificante. E a pessoa não quer estudar, não quer
fazer para passar. Então, é o que eu digo, o resultado que você tem em qualquer coisa, ele vai ser proporcional ao que você está disposto a fazer. Ter sucesso, gente, eu costumo dizer para todo mundo, não é fácil, é para poucos, ainda mais hoje. Eu costumo dizer que realmente são os guerreiros que têm resiliência, que alguém falou aqui, que entende qual é a relevância da meta e que está disposto a fazer muita coisa para poder chegar a esses resultados. Mas, se você não estiver disposto, fica bem complicado. E por que 8 semanas? Alguém risca dizer por que eu achei esse período? Vai, você. Oi? Se for um hábito, os 20 dias, mais ou menos mais 20 dias, né? 21 dias do poder do hábito, né? É 21 dias, é? 2 meses? 60. Não, porque eu digo do poder do hábito é 21 dias, quem leu aí? 21 dias. Tá, você acha que é por causa disso? Porque é do questão de hábito? É com 8 semanas que eles falam que você muda seu mindset, sua forma de pensar sobre qualquer assunto. Processo de quê? Bonitinho! Gente, é por causa disso. É porque o meu processo hoje, dependendo da pessoa que está comigo, dura 8 semanas. Por isso que eu disse pra vocês, eu resolvi pegar o meu processo, o esqueleto dele, e trazer pra vocês ensinar vocês a fazer isso sozinho. Hoje eu não faço mais do que 8 sessões de coaching. Não Tem quem faça fazer mais que isso, eu já estou desesperada para fazer menos. Então cada vez eu me desafio a fazer menos. Então hoje eu vendo de 6. Alguém já fez coaching aqui comigo, eu vi que alguém passou aqui, sabe que eu já fiz até em 6 sessões o grupo do Freeside Coaching. Quem fez parte, eu vi um dos meninos estava aqui. Quem fez o Freeside Coaching que está aqui? Já vi ali, ó. Então, a gente fez 6 encontros. Então, hoje eu trabalho de 6 a 8, então a gente consegue dar resultado com isso. Não é preciso fazer uma coisa mirabolante, porque tem gente que enchendo linguiça, eu detesto isso. Coaching é um processo interativo que tem que gerar resultado. Então, por isso que 8 semanas. Em 8 semanas a gente é possível conseguir dar resultado. Então, por isso que eu coloquei as 8 semanas. Só eu vou falar muito isso aqui da minha história, porque eu não gosto de a gente perder tempo falando da gente, porque a gente pode falar de conteúdo, né? Pra quem não sabe, eu sou psicóloga. Formada, né, com formação em psicologia comportamental e sou coaching também. Hoje a área que eu atuo mais é empreendedores, também trabalho bastante com executivos e também estou bastante focada agora na área de compliance. Nesses anos todos, assim, eu moro em São Paulo, mas eu sou de Fortaleza. E até o que eu vou falar pra vocês foi o plano que eu fiz pra sair de Fortaleza e morar em São Paulo. Porque tem muita gente que depois do ano passado que eu vim pra cá, me escreveu assim, como é que você saiu? Eu quero sair de Recife pra São Paulo, como é que faz? Eu falei, nossa, é um plano bem bonitinho. Mas enfim, eu consegui fazer esse plano e eu vou até mostrar no final como que eu fiz isso. Eu usei uma técnica que se chama roadmap, uma timeline, que isso me ajudou bastante. Mas isso, uma das coisas que eu tive que ter muito, gente, é a coisa chamada paciência. Foco, bastante foco, consistência e muita cara de pau. Simples assim, né? Muita cara de pau. Teve um menino que me perguntou assim, mas o que você fez? Eu falei assim, cara de pau, eu saco de um monte de gente. Você vai perceber, para não precisar comigo, fui muito para evento, muito network, conheci muita gente até o ponto de que eu conheci uma pessoa que consegui me recolocar em São Paulo. Mas assim, só para poder mudar, e eu fiquei nessa empresa, era uma multinacional, me recoloquei como RH, fiquei 8 meses e já saí. E já fiquei só como coach desde 2014, que eu estou só como coach direto, full time. Também faço consultoria. E esse ano eu entrei no desafio novo, que eu gostei bastante, então eu investi no startup. E hoje eu estou com uma startup que a gente está começando, então eu vou começar minha carreira empreendedora também. E vai ser bem interessante esse desafio, que eu estou sempre me desafiando. Então eu vou ficar com o meu tempo dentro da minha meta de liberdade financeira, então comecei a fazer investimento. Então, vamos lá. O fluxo que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né? A gente está falando de desafio e resultado. Você falou uma coisa bastante legal, que você falou que entre o desafio e o resultado existe uma coisa chamada plano de ação. E eu botei um roadmap, por quê? Porque é uma forma muito mais simples de você fazer isso sozinho. É tanto que quando eu estou terminando o processo de coaching, eu crio um roadmap para a pessoa ficar sem mim, pelo menos por 6 meses, e ela sozinha ficar mantendo o que a gente trabalhou. Por isso que eu acredito muito nesse plano de ação com o roadmap. Eu vou dizer para vocês o que é, então fiquem tranquilos que isso daí a gente vai ser explicado. E também, depois que você tem algum resultado, eu costumo dizer que a gente precisa rodar PDCA. Eu vou falar de PDCA para vocês. Por que rodar PDCA? Porque a gente tem que saber o que funcionou
eu vou melhorar e vou aprimorar porque eu preciso me desenvolver, ou seja, eu tenho que me desafiar de novo. E o que eu não consegui ter no resultado, eu preciso o quê? Criar novos planos de ações diferentes, ou seja, um plano B, porque aquilo não funcionou, então tem que fazer algo diferente. Então, por isso que a gente tem que sempre, não é só cheguei no resultado, tá tudo certo? Não, não tá tudo certo. Tem uma etapa a mais, que é para que eu continue me desenvolvendo e conseguindo outros resultados, chegar no sucesso, eu tenho que continuar o mesmo caminho. Desafio, plano de ação, resultado, checa. Desafio, plano de ação, resultado e checa. E cria nova ação. Então você fica sempre num ciclo, por isso que eu chamo isso de fluxo. Tá? E aí a gente tem sempre, né, um objetivo, como eu disse pra vocês, pra gente poder ter resultado a gente tem que ter uma meta, que é esse objetivo, mas esse caminho ele é bem chatinho. Porque existe o quê? Existe o quê? E o que são barreiras? Vamos dizer que eu vim pra cá e aí o microfone aqui bifou. Só obstáculo externo, eu tenho que ficar gritando, feito uma louca aqui, né? Então assim, são essas coisas que eu não tenho controle, porque tá fora de mim, mas eu tenho controle sobre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Então, quando a gente fala de obstáculos internos, que podem ser essas barreiras, são as piores, porque o que está fora é muito mais fácil de lidar, concorda? Muitas vezes a gente, simplesmente tem que fazer uma coisa muito mais fácil. Por que você não faz? Justamente porque tem o que vocês falaram tudo, obstáculos internos. E muitas pessoas, o que elas fazem? A cada vez que você vai andando aqui, eu botei vários marcos, por quê? Porque o que é importante de você colocar, você tem que colocar vitórias iniciais para você ter consistência. Então, por exemplo, vamos dizer que eu coloco uma meta de janeiro a dezembro. Eu tenho que colocar umas micros no caminho para poder, a cada vez que eu chegar, eu sentir que eu tive resultado. Aí você joga uma outra para sentir que você teve resultado. Para quê, Luciana? Para energizar. Senão você começa a ficar caindo e você acha que não está legal o que você está fazendo. E aí você não mantém uma consistência. Então o ideal é que vocês consigam colocar sempre micrometas durante o percurso para poder energizar vocês a continuarem. Então... Quem já ouviu falar de PDCA? Vou falar bem rapidinho só para vocês entenderem o conceito. Felipe. Quem mais? Você sabe de tudo, essa moça. Vou jogar você para vir para cá também. Quem mais? Gente, PDCA é uma coisa boba, assim. É uma ferramenta de melhoria contínua. É muito usada em empresas, mas eu gosto muito de usar em processo de coaching. Por quê? Porque ele é bem visual e a pessoa consegue entender o que eu estou falando. Então, por exemplo, esse PDCA ele tem que girar. E como é que eu faço ele girar? Ele faz parte de 4 etapas, que é o quê? O P se chama planejamento, que é o que eu faço em sessão de coaching. A gente está aqui, eu e o Fagner, a gente faz o quê? A gente vai planejar, porque eu não estou fazendo nada, a gente está conversando, então a gente sai com plano. Ele vai sair com plano e ele vai fazer o quê? Ele vai pro do, que é o quê? Executar. Então, entre uma sessão de coaching e outra, lá está o Fagner executando. Ele volta para mim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o check. O que é o check, Luciana? Checar. Que pode ser com indicadores mensuráveis, que muitas empresas usam, como pode ser também o que funcionou e o que não funcionou, simples assim. E ele vai dizer, Luciana, o que funcionou para mim? Deu certo aquela ação que a gente fez, aquela. Putz, mas essa e essa não deram certo. E aí ele vai dizer para mim o que não funcionou. Aí o que a gente vai fazer? Com as que funcionaram, a gente tem ações o quê? De melhoria, para melhorar, como eu disse, e preventiva, para prevenir que algo ruim aconteça. E para as que não funcionaram, a gente vai trabalhar em cima de ações corretivas. A ideia é que, quando a gente está falando em performance, a gente tenha muito mais ações de melhoria e preventiva do que corretiva. Se eu estou tendo muita ação de correção, significa que meu planejamento está ruim. Não é a execução. É o planejamento. Então, tudo começa onde? No P. Então, a pessoa que procrastina, ela é linda, porque ela não sai do... Ela nem faz o P, na verdade. Ela não faz o P direito, porque é bem curtinho, porque mal planeja, porque se ela não consegue colocar em prática, ela não vai para o DIU, porque ela procrastinou, ela não faz. Se eu não checo, eu não posso melhorar, significa que eu não estou me desenvolvendo, e muito menos fazer alguma ação de melhoria, ou seja, me desenvolver. Então, a procrastinação é um inimigo gigantesco para rodar o PDCA. Então, para vocês entenderem por que eu coloquei isso, porque isso é importante. Você não tem como você traçar um plano de ação para poder obter resultados se você não fizer todo esse movimento. Existe uma parte inicial que é o planejamento. Como é que eu faço o planejamento? Eu traço a minha meta, eu entendo por que ela é importante e quais são os passos que eu tenho que ter. Depois eu vou executar, é isso. Depois eu vou checar se funcionou ou não e depois eu vou fazer um novo plano de ação. Por isso que a gente fala de estar rodando o PDCA. Quando você faz isso, é muito bom para as pessoas que têm medo. Porque o que as pessoas que têm medo fazem? Em que etapa a pessoa que tem medo fica? Quando a pessoa tem medo, ela fica onde? Ela tende a ficar onde? Então, quando a pessoa ela tem um medo, ela se sente, porque ela está se sentindo ameaçada. Ela está com medo de que algo aconteça, algo que é futuro, e ela não sabe se vai vir ou não. Quando ela está assustada com o fato de se vai vir ou não, ela prefere o quê?
Ah, é uma ameaça. Se é uma ameaça, eu estou sofrendo. Se eu estou sofrendo, eu desisto. Então, eu não vou fazer. Então, por medo do fazer, eu não saio do lugar. Eu fico onde? Na zona de conforto. Então, a pessoa não sai do P. Se eu não saio do P, eu não tenho como saber se aquilo deu certo ou não. Então, a pessoa vira para mim e fala assim, mas Luciana, eu disse, o que de pior pode acontecer? Ah, sei lá, o que de pior pode acontecer se você não vender nada? O que de pior pode acontecer se você lançar seu produto e não vender nada? Tá dizendo isso de forma racional. Tá, ele tá dizendo que ele aprendeu. Então, assim, mas muitas pessoas vão falar pra mim assim, o que tiver pra acontecer? Ah, eu vou fracassar, eu vou perder dinheiro, né? Então, algumas coisas assim, a pessoa vai falar. Oi? Fica desanimada e tal. Então, você tem que pensar, tá, ok, e se isso acontecer, o que você vai fazer? Então, se isso acontecer, de você não vender nada, de você ficar triste porque você não vendeu nada, o que você vai fazer? Ele tá dizendo que vai fazer de novo, ele vai fazer um conserto no caminho e vai fazer de novo. Mas geralmente as pessoas, elas não conseguem chegar nessa etapa, porque o medo é tão paralisante que ela não pensa. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas e se eu for empreender? Muita gente chega pra mim e fala assim, eu quero empreender. Legal, bora, o que você precisa fazer para empreender? Preciso fazer isso, e isso é na hora de executar, a pessoa volta assim, eu não fiz, porque eu fiquei com medo de empreender, eu vou perder dinheiro, e se eu deixar meu trabalho, blá, blá, blá. O que pode acontecer? Eu ser demitido, eu não ter como sustentar minha família e tal. E se isso acontecer, o que você vai fazer? Aí a pessoa vira e fala assim, eu vou arrumar um outro emprego. Então assim, tipo, você sabe a solução, será que é tão ruim assim? Então assim, você sabe o que dá pra fazer, mas mesmo assim você fica com medo quando chega na hora. Aí eu falo assim, gente, vocês têm que confiar um pouco no feeling de vocês, porque a gente o nosso psicológico, ele sabe sobreviver quando precisa. Vocês têm que confiar nisso. Que mesmo que o pior pode acontecer, você vai arrumar uma forma de solucionar. Mas a pessoa ela fica com medo, ela não faz. E se eu não faço, como é que eu mensuro se deu certo ou não? Então, eu sempre digo, gente, a melhor coisa para saber você tem que fazer. O e se não tem nenhum lugar no mundo que você pode garantir 100% que algo vai dar certo, concorda? Mas você pode estar preparado para que aquilo não dê certo, com um plano B. E aí você consegue executar. E é isso que eu falo muito para as pessoas. Não tenha medo. Primeiro identifica o medo. Como é que eu identifico o medo, Luciana? Com a perguntinha, o que de pior pode acontecer? Aí você identifica o medo. Depois de identificar o medo, você vai dizer assim, ok, e se isso acontecer, o que eu vou fazer? Aí você monta um plano. Então você já está ali com um plano e você pode executar. E ali teu sabotador do medo ele vai embora, porque ele não tem mais como discutir se você já sabe. Ele já chegou no concreto, você já entendeu. Então por que você tem mais desculpas ainda? Será que tem ainda, gente, desculpa depois disso? Tem ou não tem? As pessoas dizem não, sim. Sim, senhora. Então vamos lá. Como é que consiste a minha metodologia? Ela vai consistir em duas etapas. A primeira é clareza e a segunda é o plano de ação. Dentro da etapa de clareza, o que a gente tem que fazer? Primeiro ponto, autoconhecimento. Eu preciso entender o que me motiva e eu preciso entender o que me sabota e eu preciso entender o que baixa a minha resiliência. O que eu quero dizer com isso? O que faz com que eu fique remoendo coisas e que eu fique pensando de forma negativa. Então, vamos lá. Para o autoconhecimento, o que você pode fazer sozinho? Onde que você fica energizado? O que motiva você? O que você gosta de fazer? Entende? Cada perfil tem um motivador. Então, por exemplo, vocês viram que eu sou inquieta, né? Então, eu gosto de liberdade, detesto ficar dentro de uma caixa, por isso que eu não trabalho para ninguém. Então, já sei que meu motivador, de novo, é liberdade. Eu amo liberdade. Então, é o motivador que eu tenho. Outro é relacionamento. Adoro estar com pessoas. Adoro estar com pessoas. A outra coisa, variedade nas minhas atividades. Eu detesto fazer uma coisa o dia inteiro, eu fico louca, desesperada. E a outra é a parte criativa, que eu gosto muito. Eu gosto de ter autonomia para criar. Então, se eu entendo esse meu motivador, já estou um passo aí para poder conseguir entender onde é que eu performo, ou seja, onde é que eu fico em flow. A parte dos sabotadores. Então, assim, para vocês entenderem o que vocês são, vocês têm que entender o que motiva. Então, vocês têm que entender como é que eu sei o que motiva, Luciano, o que eu fico feliz fazendo. Eu tô aqui no palco com vocês, eu estou feliz, então isso me motiva. Então, quer dizer que eu falar em público é uma coisa que eu gosto. Então, é isso que vocês têm que entender. Segundo passo, para entender sabotador. Como é que a gente identifica sabotador, meu povo? Como é? Todas as vezes que você estiver sentindo alguma coisa ruim, seu pensamento está em tá sabotador. Ou seja, raiva, tristeza, medo, ansiedade, angústia, qualquer coisa que você está com aquela sensação ruim, para e pensa qual o pensamento que você está tendo. É algum sabotador que está gritando. E aí você já consegue identificar o que está... Por exemplo, vamos dizer... Eu vou dar um exemplo concreto para vocês que aconteceu comigo há
o ano passado, eu fui dar uma palestra para um evento para profissionais de compliance, que é aqueles que trabalham com anticorrupção, que hoje está na moda, Odebrecht, blá, blá, blá. É um público que eu não tinha tanto conhecimento de que era todo mundo advogado, aquele pessoal by the book, sabe? Na caixinha e tudo. Eu não sou acostumada muito a falar para essas pessoas, porque eu sou uma pessoa mais informal falando, eu sou mais brincalhona, então não é um perfil, eu tenho que mudar um pouco o meu jeito para poder falar para essas pessoas. E eu fui dessa palestra e eu não tinha tanto conhecimento do meu público-alvo, que talvez foi um pouco de um erro estratégico meu de não ter estudado um pouco mais. Mas enfim, eu fui, mas aí depois eu vou diferenciar, né? Eu fui dar a palestra. Durante a palestra, eu comecei, geralmente eu fico em flow aqui, como eu tô com vocês, mas geralmente eu tava na palestra e começou a vir pensamentos assim do tipo, poxa, eu devia ter estudado melhor o público, eu acho que não tá legal essa palestra, acho que poderia ter feito melhor, e começou. Então, naquele momento que eu comecei a falar, eu comecei a perceber que veio uns sentimentozinhos meio incômodos. Aí na hora eu pensei, Luciana, sabotador tá gritando, vamos fazer uma coisa de imediato que as pessoas não podem perceber. E aí eu já mudei minha vibração, comecei a olhar para outras pessoas que estavam prestando atenção e mudou um pouco. Então naquela hora eu já percebi. E eu já fiquei atenta. Então é isso que vocês têm que fazer. Teve lá uma sensação ruim, pensa. O que eu tô pensando sobre o quê? O que tá fazendo eu ficar com essa sensação? Então você tem que pensar qual é o sabotador e referente a quê? E aí você já identificou o que tá te sabotando. E aí você pode fazer o quê? O que a gente pode fazer quando a gente se conhece? Pode ser, cada um usa a sua estratégia. Eu gostei das suas declarações curativas, legal. A gente, mudar modelo mental, que significa o seguinte, como é que eu posso ver essa situação de outra forma? De forma que eu fique animado. Se eu tava lá nessa palestra e comecei a sentir, você fala assim, Luciana, vamos lá, como é que você fica animada fazendo esse negócio? Então tá, vou olhar para pessoas que estão olhando para mim, que já melhora a minha energia. Então já comecei ali, já fiquei animada de novo. Então assim, como é que eu transformo essa sensação ruim em animação? Aí você não tem que pensar. Sempre pensar assim. Então, tô com coisa ruim, deixa o sabotador, como é que eu posso transformar isso em uma coisa que eu fique animado? Aí você já muda o modelo mental. Que eu digo, isso é uma coisa mais imediatista, tá? Não vai profundamente, mas é uma coisa que pode mudar rapidinho e você já pode voltar para o plano que você está. A outra coisa chama-se resiliência. Alguém sabe o que é resiliência? Quem que pode dar o conceito de resiliência? Ah, gostei do Caio levantar. Melhor, gostei. Foi prático e, a resiliência é a capacidade de aceitar mudanças e ficar ok com ela. Ou seja, eu caio e eu levanto. É a capacidade de adaptação. Então, quanto mais resiliente eu sou, mais eu consigo me adaptar a mudanças. Quanto menos resiliente eu sou, menos eu consigo me adaptar. Você sabe aquele conceito da física, né? Eu pego uma esponja, eu espremo ela e ela volta ao lugar rápido, certo? Muito resiliente. Se eu pegar uma lata de refrigerante e amassar, ela não volta. Muito pouco resiliente. É a mesma coisa. Então, a resiliência é a minha capacidade de aceitar mudanças e ficar ok. Como é que eu sei disso sem um teste? Porque geralmente eu aplico o teste de tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas tem como identificar. Se eu fico remoendo as coisas. Por exemplo, vamos dizer que você saiu de casa e você bateu o carro. Você tem uma sensação que o dia inteiro estragou por causa disso. Você fica todo o tempo remoendo. Aquele cara que usou, não sei o que, eu deveria ter passado, não sei aonde, fica remoendo o dia inteiro. Sua resiliência está baixa. Agora, se você bateu o carro e você pensou o quê? Tudo bem, é uma coisa chata? É chato, mas acontece. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou focar na solução. O que eu preciso fazer então? Bati o carro. Então, o que é possível fazer agora? Como que eu resolvo isso daqui? Aí você está resiliente. Então, você consegue identificar sozinho. Então, as pessoas ficam remoendo muito. Ontem eu estava fazendo uma sessão de coaching de manhã com a cliente minha, que ela tem uma resiliência muito baixa. Aí ela estava lá falando da chefe dela. Ela passou a sessão inteira falando da chefe dela. E eu deixei ela falar só para poder ver até onde ela ia. Aí eu virei para assim, você pegou uma hora sua, uma hora que é cara, que você está pagando caro, para ficar falando da sua chefe, que tá lá, nem vendo para você, tipo assim, tá nem aí, você tá pagando sua hora para estar falando mal dela e remoendo uma coisa que aconteceu a semana inteira. O que tá valendo a pena para você agora? Ou seja, ela nem se tocou, ela falou assim, nossa, é verdade, porque tipo, você tá reclamando, não vai mudar o que você quer. Vocês concordam? A gente não controla o outro. Então, quando a gente fica lá reclamando da pessoa, fala, gente, você não vai mudar a pessoa. Eu disse, só tem duas opções. Ou você sai e pede demissão, ou você fica e para de sofrer. Você está no pior que é ficar sofrendo. E falar da chefe não vai resolver o problema. Então, nesse caso, a gente já identifica que a pessoa tem uma baixa resiliência, porque ela está o tempo todo colocando a culpa fora e falando do que está acontecendo e remoendo e remoendo. Então, se você está nessa fase, significa que sua resiliência está baixa. E como é que sobe, Luciana? Como diminui o impacto disso em mim?
Aí você tem que pensar, como é que eu pego a coisa negativa? Minimizo, como eu pego a coisa positiva e deixo ela maior. Então, ou seja, como é que eu diminuo o impacto das adversidades em mim? Ok, isso é chato, tá, ó, então o que eu faço para resolver isso? Então você vai ter que focar no lado positivo que você tem. Tá? E aí outra coisa que a gente tem que pensar é que problema eu estou tentando resolver. Quando as pessoas vêm para mim e falam assim, eu preciso de coaching. Ela fala assim, tá, o que não está funcionando? O que você está achando que eu posso te ajudar? O que não está funcionando na sua vida? Então você vai ter que dizer o que é. Então é exatamente isso. Que problema eu quero resolver? Se você tem um desafio, se você tem alguma coisa que você acha que é desafiadora, significa que você tem algum problema para resolver. Alguma coisa não está funcionando. Então o que eu tenho que resolver? E segundo ponto é o que eu preciso fazer, né? O que depende de mim para poder resolver. E a outra é a meta, que eu já falei. E por que isso é importante, eu também já falei. Aí a outra coisa, a gente passando dessa parte de eu traçar uma meta, ou seja, o que eu quero. Então, eu quero... Qual é a sua meta? Tipo, eu quero... A do Fagner era faturar 1 milhão em 7 dias, por exemplo. A dele era essa. Então, por exemplo, a sua meta é qual é? 30 mil até quando? Então, a meta dele é faturar 30 mil até junho de 2018. Então, essa é a meta dele. Então, ali, estabeleceu a meta dele. Aí, agora, ele já disse que era importante porque ele quer ajudar pessoas e contribuir com as pessoas. Aí, a gente vai para outro. Vai criar o quê? Um plano A. Então, como é que você vai conseguir faturar 30 mil até junho? O que você precisa fazer para faturar 30 mil até junho? Botar para rodar. Vocês entenderam isso aqui? Sensacional, né? Plano de ação, botar para rodar. E como é que bota esse negócio para rodar, menino? Vou seguir o meu plano de ação, vou lançar o produto. Vocês viram que eu pegaram ele para Cristo, né? Tadinho, né? Toda hora eu tô com ele. Porque eu já comecei o processo com ele, eu vou ficar com ele até o final agora. Pode dar lapada. Então vamos lá. O que você vai fazer para faturar 30 mil até junho de 2018? Qual é o plano? E o que pode pedir o negócio de rodar? Eu entendo com todo mundo aqui, né? O meu colaborador não entregar a parte dele do processo. Tá. Se ele não entregar, ou seja, a probabilidade é, o que pode impedir seu plano é o colaborador não entregar o que ele precisa entregar, ok? Ok, tá. E qual é a ação para isso? Então, como é que você já pode se precaver sabendo do que você já pode acontecer no futuro? Tem um outro modelo que dá para ser feito, que eu tenho expertise para fazer, que caso ele não entregue, eu vou aplicar, que é bem mais simples, talvez não tenha o mesmo resultado, mas vai funcionar. Vou agir do mesmo jeito. Entenderam? Ele fez o plano A e o plano de contingência. O que é o plano A? Geralmente é o plano perfeito, né? Eu vou botar para rodar. Só que nunca dá certo, né? Esse de primeiro. Então, já falo logo. O que pode impedir você de colocar esse plano em prática? Porque eu já sei que a pessoa vai vir com a desculpa. Aí ele já falou, eu posso fazer sozinho, pode demorar mais tempo, mas eu faço. Então, ele já montou o quê? Um plano de contingência, que é o que pode impedir meu plano. Então, já crio logo um outro lá para o obstáculo. Lindo. Aí ele vai para a execução. Aí, quando você for começar a botar para rodar seu negócio... Fora o seu colaborador não entregar, você vai encontrar outros obstáculos, que pode ser internos, externos, blá, blá, blá. Aí você vai encontrar obstáculos, aí você vai começar o quê? Rodar o PDCA. Você vai começar a ver o que funcionou e o que não funcionou, ver se a sua rota está ok ou não. Aí vai chegar um momento que você vai ver o seguinte, eu estava indo para esse lado e está dando tudo errado. O que você vai fazer? Você está falando aí de dando muita correção, né? Então isso. Muita correção, a ação que eu chamo de PDCA de bombeiro, exatamente, você está indo por correção, tá? Então você está indo para o plano A, o contingencial, aí começa a vir obstáculo, aí você vai, continua, pá. Se você está indo e está dando tudo errado, o que você faz? Você vai criar um novo plano. Se você está vendo que a rota está errada, se você está vendo que você está fazendo, batendo cabeça, não está dando certo, o que você vai fazer? Continuar batendo cabeça? Não, a gente faz o quê? O plano B. E aí ele vai criar um plano B para rever os caminhos, e aí... Você vai fazer seu plano B e tal, depois você vai fazer um plano C, enfim, você vai ter que fazer um monte de plano até dar certo. Mas aí você vai começar, quando você vai rodando PDCA, você vai começar achando o caminho. Você vai dizer assim, essa ação que eu fiz, ela deu certo, então essa eu mantenho. Agora essa um pouquinho, essa outra aqui de lado não deu, então essa eu volto, continuo com uma outra. Então você vai manter o que está dando certo e vai só corrigir o que não está dando. Mas, em alguns momentos, você tem que mudar totalmente a rota. Que é, por exemplo, eu vi que meu produto ninguém quer comprar. Eu estava até vendo uma pesquisa, né? Eu estava lembrando de uma pesquisa que eu vi de por que essas startups morrem. A maior porcentagem é porque não tem mercado. Você acha a ideia linda, meu produto é maravilhoso, eu vou vender e tal. Ninguém quer comprar. Se ninguém quer comprar teu produto, o que a gente faz? Vocês vão trabalhar como afiliados em algum momento, né? Eu já vi bastante pessoas que trabalham com afiliado. Tem um momento que fala assim, puta, eu quero ganhar
10 mil por mês. Aí vai bonitinho, começa a fazer, estuda freestyle, coloca em prática, e aí quando chega uma hora, não ganhou os 10 mil e continua fazendo a mesma coisa. Esse momento é momento para fazer o quê? Isso! Mas aqui, aí eu faço as duas coisas ao mesmo tempo ou faço uma e depois a outra? Vocês ouviram ela? Primeiro testa uma coisa, depois vai testar a outra. Que se eu testar as duas coisas ao mesmo tempo, o que acontece? Você não sabe qual é. Vocês estão tão bonitinhos, ó. Se eu testar as duas ao mesmo tempo, não sei qual é. Então tem que testar uma para depois testar a outra. E qual é que eu escolho? A mais estratégica, aquela que vai dar resultado mais rápido. Então, aí vem a história. E como é que eu mantenho o foco? O que é manter foco? Todo mundo fala de foco. Para mim tem uma definição simples e curta para foco. O que é um foco? O que é manter foco? Dizer não a quê? Para quê? Isso aí, vocês estão muito bons. Então, para manter o foco, eu vou dizer não às coisas que não me levam à meta. E para manter a consistência, eu tenho que fazer o quê? Lembra? Eu falei isso no começo. Felipe me salvou! Uhul! E lembrando da importância da meta. Gente, foi isso no começo, vocês estão dormindo. Então, lembrar a importância da meta. Então, quando vocês forem fazer esse plano, gente, é simples assim. Vocês acham que é difícil fazer isso? E por que não faz, meu povo? Ó, vocês vão pegar papel, quando vocês chegar, sei lá, segunda-feira, vai pegar um papel e aí vocês vão começar a desenhar isso tudo, é simples. E vocês vão criar, depois vocês vão fazer um roadmap, onde você vai colocar a data do início que você vai começar a trabalhar a meta e a data do final. No caso dele é junho de 2008. Ele está aqui hoje, ele vai sair daqui, vai colocar maio até final de junho de 2018. Ele tem um mês e pouquinho aí. Então ele vai ter que criar uma linha do tempo aqui para ele, vai ter que colocar várias ações que vai levar ele para esse lugar. Lembrando, montou o plano A, o que pode impedir? Plano de contingência. Mesmo assim não está dando certo, está dando cabeçada, o que ele faz? Volta, pedestrial. O que não está funcionando, para onde que eu estou vendo, o que mais para levar para a meta, quais as outras opções que eu tenho, vai para o plano B. E para manter o foco, dizer não porque não vai levar para a meta, e consistência, lembrar da relevância da meta. Isso é difícil. Não é? Bom, você está falando, tá em outras palavras o quê? Tá vendo? É isso aí. Não tem mistério, gente. E assim, é botar no papel. Por que botar no papel é importante? Eu falo isso bem honestamente, porque assim, eu sou coach. Muitas vezes, tem pessoas que às vezes não precisam nem de mim, juro pra você. Tem pessoas que elas têm uma performance tão boa que ela não precisa de mim, mas ela precisa de alguém para ajudar ela a colocar uma ideia no papel. Porque quando eu torno as coisas concretas, o que acontece? O sabotador da gente sai de cena. O medo sai de cena. Quando eu começo a debater com o meu coach que está falando de blá blá blá, e eu estou começando a questionar, eu vou afunilando as coisas para ele. Quanto mais concreto eu deixo, o sabotador dele sai e ele fica aliviado. Por quê? Porque eu estou tornando algo que era abstrato demais, por isso que ele fica sabotador, porque está no meu plano das ideias. Quando eu torno aquilo concreto, ele sai de cena porque não tem o que discutir. Não tem mais o que discutir, tá ali, acabou aquilo. Ponto. Por isso que só sabotador sai. Então, por isso que é importante colocar metas, plano, traçar, planejar. É chato pra caramba, mas é importante. Eu tiro para meus clientes, eu falo assim, chegou com o processo de coach, às vezes a pessoa vem fazer o processo de coach comigo, não traz nada. Eu falo, caderno, anotar, qualquer coisa, você vai ter que sair com alguma coisa que é anotada. Como é que você vai fazer coach e vai sair sem nada, sem escrever nada? Como é que você vai fazer? Como é que você se desenvolve desse jeito? E olha que mesmo com uma semana longe de mim, muitos não voltam pro caderno para ver o que a gente trabalhou na sessão. Aí viram pra mim assim, eu nem lembro o que a gente tinha acordado mesmo de tarefa, hein? Eu nem lembro mais. Aí eu falo assim, não sou eu que vou dizer, porque eu não sou babá. Você aqui tem a responsabilidade de anotar suas coisas, não sou eu que tenho que ter. Então é isso que vocês têm que pensar. Para poder manter foco e tirar sabotador, é só colocar isso no papel e conseguir e executar isso tudo, tá? Vocês lembram do flow? Quem conhece o flow aqui? Levanta a mão. Levanta assim, ó. Algumas pessoas, outras não. Eu vou falar bem rápido só para vocês entenderem, porque assim, eu estava falando de performance, tem muito a ver com essa teoria, né? O flow é a teoria do Mihaly, e ela é a teoria que antes ele fez essa teoria para descobrir a felicidade. Ele queria entender por que as pessoas, o que fazia as pessoas ficarem felizes. E ele acabou descobrindo a teoria da alta performance, porque estar em flow é estar feliz, ok? E essa teoria, ela se baseia em desafios
diversas habilidades. Habilidades, quando eu falo, é técnica e comportamental. Eu coloquei isso de novo aqui só para retratar uma coisa que tem a ver com meta. Quando eu... Deixa eu ver se esse negócio... Tá aqui, ótimo. Então, quando eu coloco uma meta para mim, ou existe alguma mudança na minha vida, sei lá, eu fui demitido, eu vou virar um afiliado. Então, geralmente, quando você vai fazer algo novo, você vem para cá, para um desafio que é alto. Por que é alto? Porque você não conhece. Para você ainda é difícil. Eu não conheço por quê? Ó. Tá vendo que a habilidade é baixa? Para aquilo lá, virar afiliado, a minha habilidade é baixa. A minha habilidade é boa para outras coisas. Mas, por exemplo, afiliado que eu não conheço, ela ainda é baixa. E aí o desafio é alto. Por quê? Porque eu não conheço, é difícil. Como eu acho que é difícil, eu entro no estado que eu chamo de ansiedade. Isso é da teoria, tá? E essa ansiedade, se eu não saio dela, o que acontece? O sabotador entra, que é o que eu falei para vocês. Eu começo a ficar ansioso, o pensamento vem e eu posso ter ações reativas, que é o quê? A ação reativa tem duas. Eu posso o quê? Baixar isso daqui, porque você assim, não, esse negócio de virar afiliado é muito difícil. Nossa, tem que estudar o curso do Fagner inteiro, e começa a botar um monte de obstáculo. O que ele faz? A pessoa tende a baixar o desafio. E quando ela baixa o desafio, significa o quê? Que ela abriu mão daquilo ali, que ela achou difícil. Ela viu aquilo como uma adversidade, ela se sentiu ameaçada, aquilo ali está fazendo ela sofrer. E aí, ao invés de ela tentar se desenvolver para estar a par desse desafio, ela prefere o quê? Desistir, ela baixa. Quando ela baixa o desafio, ela vai sair do estado de ansiedade e ela vai para o controle. Aqui no controle é a zona de conforto, porque eu sei mais do que o que o desafio que é dado para mim. Então, a maioria da população está aqui. Pelo menos 80% das pessoas ficam aqui direto. Porque a gente quer ficar na zona de conforto. Eu quero saber tudo que está acontecendo. Então, a pessoa vem para cá quando ela abre mão. E estar no controle é ruim, porque você não se desenvolve. Teve um cliente meu que virou para mim e falou assim, Luciana, imagina, todo mundo quer ficar na zona de conforto. Eu falei, meu filho, você. Falei, por você. Eu não quero, não. Porque o controle é uma vida de tédio. Pode prestar atenção nas pessoas que você conhece, que são mais zona de conforto do mundo, que são incapazes de dar um passo sozinha. Como é que é a vida delas? Olha para elas e pensa. Pensa numa pessoa assim que você... Cara, que a pessoa... Elas têm cara de tédio, elas são tristes. Parece que a pessoa está existindo, ela não está vivendo. E aí, muitas vezes essas pessoas até parecem que têm depressão, elas são desanimadas. Porque o flow, como eu disse, a teoria do Mihaly de alta performance, significa que é a felicidade. Você ter flow todos os dias, você libera neurotransmissores. Logo, você fica feliz. É um estado de consciência onde você fica feliz. E para você entrar em alta performance, você tem que ter um desafio que é alto, ou seja, é algo difícil, mas também não é impossível. Mas a pessoa tem todas as habilidades para isso. Só que para esse caminho acontecer da alta performance, você precisa o quê? Mexer a ponte aqui embaixo. Então, a sacada eu tenho uma coisa difícil que é trabalhar como afiliado. É um desafio. Então, em vez de eu baixar o desafio de desistir, ficar no controle na vida que eu tenho e abrir mão da minha meta porque eu nem sei porque ela é importante, o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer para estar a par desse desafio de virar afiliado? Então, ou seja, eu tenho que sair da ansiedade e ir para a excitação, que é quando eu começo a montar um plano de ação. Quando eu fiz com você. Então, quando você começa a se desenvolver, você sai da ansiedade, você vai para cá. Então, você já está, o desafio está alto ainda, mas você está o quê? Se desenvolvendo, você está andando para cá. E aí, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar o curso do Fagner. Eu preciso, sei lá, 2 horas por dia estudando o curso, mais 2 horas vendo o Facebook. Enfim, você vai se organizando. À medida que você vai montando esse plano que eu falei anteriormente da metodologia, você vai o quê? Saindo automaticamente daqui para cá, porque você está deixando concreto. Aí você vem, não é tão difícil quanto eu pensei. E é aquela eureka que você tem. Então é quando você começa a descobrir alguma coisa. Lembra quando a gente acha que é alguma coisa difícil, quando você descobre e você fica assim, que legal, vou descobrir. Então, você vai sair daqui e vai para a excitação. Mas ainda aqui não é alta performance. Você pode ter uma boa performance, você pode chegar a resultado, você pode chegar à meta. Mas não quer dizer que você está em alta performance. Eu já vi várias pessoas alcançarem metas e não estarem em alta performance, porque não tem a ver uma coisa com a outra. Para você estar em alta performance, é o teu desempenho máximo para aquilo. Então, por exemplo, hoje eu estou me sentindo aqui em flow, porque eu estou no meu desempenho máximo. Eu estou usando todos os meus skills comportamentais e técnicos para poder estar aqui com vocês. Porque é muita gente, são pessoas que pensam diferente, tem pessoas que olham para mim e falam assim, que menina chata, tem pessoas que olham e falam, não, ela é legal. Então, assim, é um desafio. Eu tenho que chamar a atenção de todo mundo e fazer com que vocês saiam com alguma coisa montada por mim. Então, um desafio alto. Mas eu tenho todos os skills para isso, porque eu estudei, eu tenho experiência e blá blá blá. Então,
Então aqui eu estou no meu desempenho máximo que eu posso dar, então eu fico em êxtase. Então quando você está em flow, você fica tão feliz. Eu vou sair daqui, ó, eu estou sem fome, eu estou sem sede, eu estou sem vontade de ir no banheiro. Quando terminar aqui, eu vou sair assim para correr uma maratona, de tão energizado que eu fico, porque é muito gostoso esse estado, é muito legal. E você ter estado de flow, para alcançar a meta, é um caminho mais curto. Por quê? Porque quando você está em flow, você fica mais produtivo. O sabotador ele não entra, então você consegue performar muito mais rápido. Você consegue rodar PDCA mais, porque você já vê, você já fica mais antenado e concentrado nas coisas que estão funcionando, você fica mais motivado, você fica mais feliz. Então, quando você tem flows diários em atividades, significa que a tua chance de procrastinar ela cai. Por quê? Porque você está energizado. Aquilo que era difícil fica mais simples. Por isso que é importante a gente estar se desafiando. Então, se eu baixar os meus desafios todas as vezes, que é quando eu procrastino uma coisa, que é quando eu desisto porque é difícil demais, eu não procuro me desenvolver, eu fico no controle. E estar no controle é zona de conforto. Eu não tenho desenvolvimento. Então, dificilmente a pessoa ela vai ter constantes resultados no controle. Ela pode ter resultado, óbvio que sim, mas não é uma coisa constante, não é uma coisa que ela vai estar subindo sempre. Ela vai chegar e vai parar e vai estacionar. Aí depois ela passa um tempão, ela vai, chega e estaciona. Então aquela pessoa meio que vai movimentando de forma lenta. Por isso que em coach a gente acelera o processo. Por quê? Porque no coach eu dou um desafio, mas eu vou trabalhando ela para cá. Então desenvolvo a pessoa com plano de ação, trabalhando os obstáculos para que ela chegue aqui e ela descubra qual é o flow dela. E como é que eu sei meu flow? Você não vê o tempo passar. Isso. Quem foi que falou? Estou enxergando aqui, tem um monte de luz. Ele lá atrás. Não vê o tempo passar. Ó, quando é que eu sei que eu estou em flow? Uma coisa que eu amo fazer. Primeiro ponto. Senão não fica em flow. Eu gero resultado fazendo. Eu fico extremamente focado e concentrado. Eu não sinto sede, eu não sinto fome, eu não vejo o tempo passar. Porque eu estou ali na êxtase. É um estado de expansão de consciência, onde parece que eu estou usando, meu cérebro está expandindo, parece que você está usando todos os conhecimentos que você tem. E você, quando termina, você fica tão feliz, energizado, que você quer correr uma maratona, você quer abraçar todo mundo, é até bom que a gente dá presente, né? É uma ótima fase, a gente faz tudo, porque quando a gente termina o flow, a gente está querendo correr. Eu não consigo nem dormir, assim, se eu trabalho de noite, eu não consigo dormir. Por quê? Porque você fica energizado. Por isso que para você aprender a procrastinação, é bom você fazer uma atividade de flow, depois você joga uma atividade muito chata. É a melhor hora, porque quando você está em flow, você está energizado, você está feliz, você está tranquilo, você está assim, sabe? Então aí você põe uma coisinha chata, porque daí equilibra. Agora, se eu nunca tenho flow, então significa que tudo fica muito chato. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou procrastinar? Óbvio que eu vou procrastinar. Não tenho energia para fazer. Então, por exemplo, Fagner me falou que procrastina gravar vídeo. Né, Fagner? Já, o que você está fazendo agora para gravar vídeo? Não, eu já estou deixando tudo certo, já tudo pronto para poder fazer. Ele está dizendo que já está deixando tudo certo, tudo pronto. Que ele falou no webinar comigo. Eu procrastino gravar vídeo. Então, porque não é flow dele. Ele não é o flow dele. Então eu disse para ele, faz uma atividade de flow antes, depois você vai gravar um vídeo que você fica energizado. E aí eu dei essa dica para ele. Então ficou claro para vocês o que é o flow? E como é que eu entro pro flow? Vamos lá, mas vocês estavam prestando atenção. Como é que eu entro em flow? Como é que eu vou entrar em flow? O que é que eu preciso? Primeira coisa. Desafio. Muito bem. Por isso que vocês entendem que a gente não pode desistir da meta que a gente tem. Por isso que é importante saber por que ela é importante e não desistir dela, mas sim montar o que eu preciso fazer para estar a par desse desafio. O que depende de mim, o que eu controlo, quais são as ações que eu tenho que ter, quais são as formas de chegar lá. Vocês podem até pegar uma coisa bem legal que eu faço bastante, que é assim, você. Quem é que você conhece que é uma pessoa que chega a todos os resultados, que é uma pessoa que ela é bem trator e ela foca em resultado, ela consegue o que ela quer? Tem alguém que você conhece que é assim? O que ela faz? Como é que ela faz para chegar nesses resultados todos? Como é que ela é? Persistente nas coisas dela. Ela é o quê? Persistente. E mais o que ela faz? Além de ser persistente, me dá uma ação concreta dela. É uma pessoa que, por exemplo, acabou o mundo, ela continua lá. Entende? Então, muitas vezes eu faço assim para a pessoa, peço para ela pegar um modelo. Porque se ela entende alguém como modelo e para ela é uma referência, fica muito mais fácil a pessoa copiar. É muito mais simples, né? Eu me desenvolvo mais rápido quando eu copio alguém que eu falo assim, poxa, eu tenho muito isso. Eu vejo um cara muito massa, eu falo assim, o que esse cara faz, eu vou copiar ele, tá? Beleza. Só para finalizar com procrastinação, porque a gente já falou da procrastinação, né?
Para vocês aprenderem de uma vez por todas como é que eu vou vencer a procrastinação, ela é bem simples. Você procrastina alguma coisa porque você vê isso como uma adversidade. Lembra? É difícil. Se é difícil, eu acabo ficando ansioso e eu tendo a desistir. Amanhã eu faço, depois eu faço. Então, fica onde, lembra? No controle, zona de conforto. Para vencer isso, eu tenho que aprender o que é transformar essa adversidade numa oportunidade de aprendizado. E por que eu não faço isso? O que me impede de fazer isso? 3 fatores. Ou porque eu não sei lidar com aquela adversidade, com aquele obstáculo, ou porque é desconfortável lidar com ele, ou porque requer grande esforço. Por exemplo, o Fagner, a gente falou isso no webinar, ele falou assim, eu procrastino gravar vídeo. Eu falei, Fagner, tá, você procrastina gravar vídeo por quê? Porque para ele é uma adversidade, é uma coisa que é difícil, é chata. Então tá, por quê? Porque você não sabe gravar? Ele, não, eu sei gravar. Porque é desconfortável gravar, ou seja, que dá aquela coisa assim, embrulho no estômago? Ele, não é. Ou é porque já era grande esforço que só de pensar dá preguiça. Ele falou assim, o terceiro, só de pensar dá preguiça, já era grande esforço. Então a pessoa vê que é um negócio gigantesco, assim, pá! Então se tá muito grande, quer que eu faça? Não, depois eu faço. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual dos 3 e criar um simples plano de ação. Aí eu virei para ele e falei assim, tá bom, então já que você está dizendo que já era grande esforço, então como é que você torna a tarefa de gravar vídeo mais simples? Então, se eu não sei, onde que eu vou saber? Se é desconfortável, como que eu torno mais confortável? E se requer grande esforço, como eu torno simples? Se você identificar o que faz você procrastinar, o que faz você desistir, um desses 3, ou que seja os 3, e criar uma ação para cada, eu te garanto que você consegue passar por essa fase. Você conseguiu? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, se eu não sei, onde que eu vou saber? No Google, pergunta para alguém, não é possível que ninguém saiba. Se é desconfortável, por exemplo, conversa com alguém, às vezes vocês são sócios, geralmente isso acontece muito com sócio, tipo, tem que ter uma conversa com o sócio, é desconfortável, então, como é que você torna essa conversa mais confortável? É sempre transformar para o positivo. E se requer grande esforço, como eu torno mais simples? Geralmente o mais simples é você dar o devido tamanho para aquela coisa, sabe? Tipo, como é que eu simplifico aquilo? Que a gente tende a deixar um simples complexo e o que é simples o complexo mais complexo. O negócio é deixar o simples simples e o complexo simples, ou seja, tudo pode ficar simples. Aí tudo depende da forma como eu estou vendo as coisas, tá? Então eu falei dos perfis aqui, que é alpinista é o focado em desafio, o campista é o que está no controle lá, na zona de conforto, e o desistente é o tóxico, que está sempre com a resiliência baixa, reclamando de tudo. Então são esses 3 tipos de perfis que a gente fala no meu processo. E aqui é o exemplo do roadmap, que eu falei para vocês, que o roadmap nada mais é do que uma trilha que você faz, é um caminho que você vai para poder chegar à meta. Então, é como se fosse o nosso Waze, né, o GPS da gente, ele ajuda a manter o foco. E aí, os planos de ações eu falei, você bota uma data de início, data de final, checklist. Quem é que vai poder te ajudar? Isso é legal. Você bota uma ordem de priorização, por exemplo, no caso dele, que ele falou que tem uma meta até junho, ele tem que descrever a lista de coisas que ele precisa fazer e colocar ela numa ordem de priorização como? Na linha do tempo. O que ele tem que fazer essa semana, o que ele vai fazer na próxima, o que ele vai fazer na terceira, na quarta, na quinta semana, de forma detalhada com os prazos. Para quê? Para justamente dar a ele o incentivo de continuar. Por isso que os marcos e as mini-metas são importantes no caminho do roadmap. Ok? Eu vou deixar isso daqui, Fagner, depois da minha apresentação com você, e aí ele dispara para vocês, tá? Daí fica mais fácil, daí vocês não tem que ficar agoniados batendo foto. Então aqui é um exemplo de timeline, que você pode fazer exatamente assim. A timeline é justamente a linha do tempo, você pode colocar por mês e colocar em cima as ações. Tem esse outro modelo aqui também, que você pode fazer de outra forma. Então existem vários modelos de timeline. E é isso, eu vou deixar minha apresentação, eu vou mandar, o Fagner você já está com a minha apresentação, então ele deixa para vocês lá, não sei se vocês têm área de membros. Vai, isso. E aí ele deixa com vocês, aí tá tudo destrinchadinho e tudo. Então, gente, é isso, muito obrigada por vocês terem atenção. Muito obrigada.